Então vamos lá. O livro Os Mensageiros no Posto de Socorro, capítulo 16. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Então, um primeiro destaque aqui interessante, não é? E depois nós vamos estudar isso no capítulo 20, quando ele vai voltar a falar sobre as questões da defesa. Tem lá os muros. Ele vai agora tocar nesse ponto no próximo parágrafo. Ó. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis, ou seja, ele está querendo dar a conotação de um local que pretensamente não há matéria. Zonas invisíveis. Para o conhecimento, às vezes, ainda muito curto da humanidade, fora do que é isso aqui, não existe matéria. Zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. Então, alicerces, pilastras, né? Deveriam ser muito altas. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Notem, meus companheiros, que quando ele fala que a noção de céu e inferno, por que ela não permite que o homem entenda que após a morte a criatura não se modifica? Qual que é a relação que tem com essa afirmação de André Luiz? Está aqui, ó. Quantas vezes você já leu Os Mensageiros? Você leu isso aqui e talvez não tenha interpretado. Mas está aqui, ó. Você vai ver como uma crença colocada nos séculos lá de luzes, de ciência que nós estamos, uma crença assim pode fazer mal, como tem feito. Não é? Então, porque a noção do céu e inferno estabelece que você morrendo, se você vai para um lugar, vai para um lugar. Se você vai para o outro, vai para o outro. Não tem possibilidade. Então, nem se cogita dessa questão de se modificar ou não com a morte física. Porque o pensamento é estanque. Não há nenhum grau milimétrico de dinamismo no pensamento que esses irmãos possam ter em relação à vida após a morte. Então não há cogitação dessas questões. Está encerrado. É assim, já como o Espiritismo nos abre, nós já cogitamos muito mais. Nós já não ficamos mais contentes com a ideia de umbral. A gente quer saber mais, quer saber de outras possibilidades. Será que a gente desencarna e vai só para o imediato aqui do lado? Não tem jeito de, ao desencarnar, já almejar, passar, pular essa etapa e ir para um ponto? A gente está estudando, está querendo verificar isso, né? Então é por aí o pensamento. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, olha aí, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobre e santa. Então,
Que bom que nós estamos aprendendo isso, né? Precisa esperar a gente estar elevado para colocar isso em prática? Não, pode ser já, né? Mas dá para começar a treinar aqui, né, Gi? Isso que eu estou falando. Não espera para chegar do lado de lá, não espera nada. Tudo começa aqui. Tudo. Comece tudo aqui. Tudo. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Olha. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante. Detalhe, né? E balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa, e entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante do prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Primeira vez que eu vi isso aqui, eu pensei que fosse assim, tipo uma UBS, sabe? Um posto de socorro. Uma coisinha assim, pequenininha, não maior que essa casa espírita. Um posto de socorro, hein? Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Vamos ver esse esclarecimento que nos é muito interessante para o aprendizado. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam, e a explicação não poderia ser mais clara. E aí, o que vocês buscam aqui numa retrospectiva, no entendimento disso aqui? Há quantas horas você acha que nós estudamos isso? Ontem. Capítulo 4. Muitas moradas na casa do meu pai, os estados da alma na erraticidade. Foi ou não foi? Foi. Tá. Tá aqui. O dia que você quiser apresentar uma palestra sobre esse assunto, pega isso aqui, ó. Você vai exemplificar o capítulo 4 do Evangelho. Nós vimos ontem. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro abraçando o nosso orientador. Essa questão aqui dele ser construído como um castelo feudal também é interessante, né? Porque deve ser daquela época lá de... Bem para cá, né? Mas 1500, 1600, talvez um pouco, né? E também a pessoa que idealizou deve ter algumas raízes e também infunde um certo poder, né, para quem está querendo invadir, aquela coisa assim meio... Se as pessoas fossem tudo de vidro, transparente, era lindo, mas não... Né? É. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente.
Após a saudação efetuosa, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Niceto elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Oh, não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente a um dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Você vê que o Alfredo já está indo no aprendizado, né? Da humildade. Mas que surpresa agradável, há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente. Olha o André Luiz correndo risco aqui, pensando alto. Não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Olha os recalques, né? Os atavismos que ele ainda traz claro, né? É natural. Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduziu-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. É interessante, né? O mundo espiritual, algo semelhante ao mármore, com transparente beleza. Como que põe um negócio desse aqui? É para desafiar a nossa ideia, a nossa capacidade de querer entender o mundo espiritual. Eu fiquei imaginando. Idêntico, né? Idêntico. Mas você vê como tem beleza lá, né? E a região inóspita onde está isso. Muito bem. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, das que conhecemos na terra. Olha a dica aí, né? Era diferente da que conhecemos na terra. Penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis delicadamente esculturados formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-se-me especial atenção. Vamos ver o que vai acontecer. Era uma enorme tela representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo uma pesquisa no ano 250 depois de Jesus, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Isso é o André Luiz pensando, né? Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnet, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda... Diz que essas que são as originais. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor, né, que era o São Dinis, a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Alguém já viu esse quadro? Não. Ninguém colocou lá no Google São Dinis, o martírio dele? Nossa, gente. Eu vi a curiosidade de vocês. Primeira coisa que quando eu li, a primeira coisa, há anos isso, eu falei, peraí, deixa eu ver esse quadro aqui. Martírio de São Dinis. Dinis, de Dionísio. São Dinis, é um dos
patronos da França? Nas Gálias. Coloca aí no Google aí, ó. Cadê o celular? Põe aí Martírio de São Diniz, para vocês verem o quadro. Diniz é diminutivo de Dionísio. Mas põe Diniz. É justamente a descrição dele aqui. Bacana. Saindo uma luz também, né? Aí virou uma lenda, eu estava pesquisando, né? Que ele pegou a cabeça e saiu andando mais ou menos uns 10 quilômetros e pregando o Evangelho de Jesus, com a cabeça na mão. Aí já é lenda, né? É lenda do catolicismo. Ele estava tanto que tem uma estátua que ele está em pé, sem a cabeça, segurando a cabeça aqui, ó. Achou? Ah, tá no grupo aí, ó. Quem tiver no grupo. Então ele está falando aqui, ó. Os que assassinaram ele com horror, e estão vendo o anjo aí, com uma coroa e uma palma na mão, que é o símbolo de que a pessoa teve uma encarnação vitoriosa. A palma. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris, que é onde hoje se encontra. Quem for viajar lá já vai falar assim, eu vou lá no Panteão que eu quero ver o original. Aí você vai falar, não é original, não. Engana-se, elucidou meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas nesse caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, ele não fala o nome, numa cidade espiritual muito ligada à França. Então o quadro foi pintado no mundo espiritual. O original não foi pintado na Terra. Foi pintado numa cidade espiritual por um nobre artista cristão, que por sua vez também estava devidamente desencarnado. Em fins do século passado, embora estivesse retido no ciclo carnal, o grande pintor de Bayonne, que é a cidade, o Bonnet, visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração. Que colônia? Onde foi pintado o quadro e estava lá. Que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnet não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro e que está lá no Panteão de Paris, aqui na Terra. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob os nossos olhos, ou seja, ali no posto de socorro, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto. Isso é o Alfredo falando. Quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi, que é onde está o original. Entenderam? Muito bem. Grande espanto apossara-me do coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem
na luz dos planos superiores. Bonet. Fiorentino Bonet. B-O-N-N-A-T. Muito bem. Não é? Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Vejam isso agora. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil, necessitam refazer energias e repousar algum tempo. Então, esse parágrafo anterior não significa explicitamente que tudo seja uma cópia. Porque quando ele diz assim, ninguém cria sem ver, ouvir, sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir, sentir, também podemos entender isso como a inspiração. Esses grandes artistas de mentalidade superior, eles veem, ouvem e sentem realizações mais altas, de onde vem a inspiração, para que eles possam produzir algo, e não somente reproduzir algo. Existe a reprodução? Acabamos de ver um exemplo aqui. Embora a tela original é fruto de um fato verídico, não é? Embora ele ali faz uma situação que a gente acredita que não ocorreu, porque decepou a cabeça, ele não ia pegar a cabeça dele. Mas é para dar uma ideia da beleza da cena, o anjo descendo, mostrando a questão da vida infinita, né? Bom, então, baseado nisso, aqui eu mandei para vocês agora à tarde, vocês me desculpem, mandei muito em cima da hora, mas eu separei aqui duas questões do livro O Consolador. Na verdade, são 11 ou 12 questões. Você leu? Ai, que bom. Olha! Você vê? Ó, se um já leu, o esforço valeu. Deve ter alguém que eu conheço. Mas quem não leu, pode ler depois. Quem tem o livro, Consolador. História? Consolador. Então é da questão, ele fala sobre o sentimento, e dentro do sentimento a arte. Vamos para a questão 166. Eu vou ler duas, no máximo 3, porque são 12 questões. Vamos ler pelo menos essas duas que desenvolvem um pensamento. 166. No caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis, tão só pelos valores da sua vocação, traduzem suas obras alguma recordação da vida no infinito? Entenderam a pergunta? Ele tem que entender a pergunta. Ele está dizendo se as obras que eles produzem, artistas importantes, são fruto de alguma recordação de vida passada. Pergunta é essa. Vamos à resposta. Emmanuel, né? A resposta é de Emmanuel. O livro O Consolador é de Emmanuel. As grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas lembranças profundas. Respondeu já a pergunta. Na maioria das vezes. Quer dizer que
não na sua totalidade. Todavia, nem sempre constitui um traço das belezas entrevistas no além, pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores entre as lutas e as lágrimas da terra. Então, aqui, de certa forma, ele explicou o quadro dos mensageiros, não é? Ele diz assim, ó, constitui um traço das belezas entrevistas no além pela mentalidade que as concebeu. No caso, o Bonnet fez uma reprodução de alguém que já havia concebido o quadro. E ele estava encarnado, o Bonnet. Continua. Certos pintores notáveis que se fizeram admirados por obras levadas a efeito, sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais, nada menos que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que já se foram. Vidas passadas do próprio artista. Relativamente aos escritores, até agora ele estava falando, eu creio, mais da obra da arte, da pintura. Relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas de lembranças inatas, com as quais recompõe o drama vivido pela sua própria individualidade nos séculos mortos. Quer dizer, também vem de vidas anteriores. O mundo impressivo dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde extraem eles o material necessário à construção espiritual das suas obras. Então, se você lembrar aí de grandes artistas do gênero da pintura, está aqui a resposta de Emmanuel. Embora a gente não vá ler a questão seguinte, eu quero pular para 171, a 167, ele está falando sobre a música, os artistas da música. E aí ele faz mais ou menos a mesma coisa, só que ele fala que na música não há recordação da vida passada. Na música não há. Ele é categórico. Tá? Ele fala que isso vem de inspiração superior. Interessante, né? Não. É por isso que nós vamos à questão 171, que ela vai abordar esse tópico, né? Ele diz aqui, ó, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na terra é, por excelência, a arte de Deus. Bom, a questão é a 170, tá? A última aqui. 170. Com tantas qualidades superiores para o bem, pode um artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Vamos à resposta. O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora, por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Você vê? Você entendeu o que ele falou? Emmanuel? Vou ler de novo. O homem genial é como a inteligência que houvesse atingido as mais perfeitas condições de técnica realizadora. Está claro até aí. Por haver alcançado os elementos da espontaneidade. Ele já ultrapassou os ditames da disciplina, de tudo. Agora tudo é espontâneo e natural. Uma alma já assim, portadora de vínculos com o divino, com a luz. Essa aquisição, porém, não o exime da necessidade de progredir moralmente, iluminando a fonte do coração. Em vista de numerosas organizações geniais não haverem alcançado a culminância de sentimento, gênios da intelectualidade, mas não do coração, é que temos contemplado muitas vezes no mundo os talentos mais nobres encarcerados em tremendas obsessões, ou anulados em desvios dolorosos,
Porquanto, acima de todas as conquistas propriamente materiais, a criatura deve colocar a fé como o eterno ideal divino. Então, a arte perturbadora, obsessiva, ela também é fruto dessa ação influenciadora. Por isso que é real no nosso dia a dia a gente vê o que a gente consome em termos disso, né? Porque é capaz de nos influenciar. Lembro. Tem uma pergunta aqui, eu gostaria que vocês lessem, porque tem uma pergunta aqui com uma resposta, que ele fala assim, o desvirtuamento, isso ele, na época que foi escrito o livro, né? O desvirtuamento atual de arte completamente desequilibrada. Não tem nada a ver com arte. Você já deve ter visto umas artes que tem por aí, né? Que é o fim do mundo. É o fim do mundo. E ainda, infelizmente, ganha bolsa, ganha dinheiro para produzir isso aí. E divulgar. Para tudo. Isso tá, põe aí na internet que você acha. Qualquer criança de 6 anos, 7 anos que abre, fica vendo aquela arte lá. Então, é exatamente a resposta de Emmanuel dada, e agora parece que isso está intensificando. Vamos ver aqui o ano, não me recordo o ano da obra original Consolador, ó. 1940. 85 anos. E agora está mais do que nunca. Parece que ele já respondeu sabendo que daí a 85 anos isso ia ser uma epidemia. Porque não é só no Brasil, né? É no mundo inteiro.